Muito bem, você vai fazer o concurso da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus? Quem vai fazer essa prova é a banca FGV. Prepare-se aqui com a gente no curso 100% Conexão. Nós vamos resolver várias provas dessa banca, uma banca que pega bem pesado aí na língua portuguesa, e hoje vamos ver uma questão dessa banca, a famosa banca FGV. Mas aproveita que você já está aqui no canal, já vai se inscrevendo, já vai curtindo o vídeo e também compartilhando com toda a sua rede social. Essa é a questão. Um governo que se sustenta é um governo que cai. Assinale a opção que mostra um problema de estruturação da afirmativa acima. Olha só que questão boa. FGV, a Fundação Getúlio Vargas, é uma banca que realmente se preocupa demais com a semântica, o sentido, o significado das palavras, das frases, das orações. Então a gente tem que ter realmente muito cuidado, muita vivência de leitura, muita paciência e uma boa dose de literariedade para poder compreender as frases. Um governo que se sustenta é um governo que cai. E olha que na alternativa nem tem uma relação de oposição, porque talvez fosse a primeira coisa que o aluno poderia pensar. Como é que ele se sustenta e ele cai? Que história é essa, não é? Mas não tem. A letra A diz que o problema é a repetição do termo governo, isso aí não é nenhum problema. A letra B diz que é a ambiguidade do termo se sustenta. Ambiguidade é quando você tem um duplo sentido para uma palavra, para uma expressão. Letra C também fala de ambiguidade, o duplo sentido da expressão que cai. A letra D fala da ausência de vírgula antes da oração que cai. E a letra E fala da falta de vírgula antes da oração que se sustenta. Bom, vamos começar pelas vírgulas, não é? Um governo que se sustenta é um governo que cai. Esse que está logo depois da palavra governo é chamado de pronome relativo. Então, ele pode ou não ter vírgula antes dele, mas com certeza aqui a ideia é de restrição. Então, se não tem vírgula antes dele, não é para ter vírgula depois do sustenta, que é onde termina a oração subordinada adjetiva. Então, não pode ser a letra E, também não pode ser a letra D, que diz que está faltando uma vírgula antes do que cai. Aí você estaria realmente fazendo uma complicação, separando aí o sujeito, né? Quem é que cai é o governo. Aí você estaria dando uma relação de explicação, não ia dar muito certo. Não é nem a letra D, nem a letra E. Não pode ser a letra A, porque fala que a repetição do governo é um problema de estrutura. Não é. Muitas vezes, quando você repete uma palavra, é com uma boa intenção, que é o caso aqui, né? Um governo que se sustenta é um governo que cai, é uma frase de impacto. Essa repetição não está prejudicando nem um pouco a nossa frase. Então você fica entre a letra B e a letra C. A questão realmente trouxe aí uma situação sobre ambiguidade. O problema da ambiguidade é que nós não conseguimos enxergar os dois lados do significado, a gente só enxerga aquilo que a gente quer enxergar. É esse que é o problema. Então, venha estudar aqui com a gente. Nós temos aula todos os dias para todos os principais concursos que estão acontecendo e você pode estudar de qualquer lugar do país. Venha participar aqui com a gente. Todos os dias tem aula, é só passar um contato aí para a nossa secretaria e participar dos nossos grupos de estudo sistematizado. A resposta dessa questão da banca FGV é a letra B, porque quando você lê um governo que se sustenta é um governo que cai, esse sustenta pode estar justamente no sentido contrário a cair, então ele está se sustentando, está se segurando, e aí ele vai cair, né? Pode cair. Ou então podia ser o sentido de sustentar mesmo, né? De ser sustentável, de poder se prover, não é mesmo? Então você tem dois sentidos diferentes, mas o maior problema é que justamente a gente não enxerga os dois lados. Nós somos tendenciosos, nosso cérebro é tendencioso, a gente só enxerga aquilo que é de imediato de enxergar. Por isso que é muito difícil a questão de ambiguidade. Você precisa sempre tentar procurar um outro significado para aquela frase. Então, o primeiro significado é o significado que a questão quis passar. Um governo que se sustenta é um governo que cai. Se ele está se sustentando, quer dizer que ele está para cair e aí ele caiu. Mas podia ser também o sentido de sustentar, de ser sustentável, né? De poder se gerir sozinho. É isso, a ambiguidade do termo se sustenta é a resposta da nossa questão.
Ambiguidade é realmente um assunto muito difícil. Você precisa ter prática toda vez de treinamentos, exercícios, questões. Olha só essa charge. Lá na loja de roupas está escrito assim: não trocamos roupas íntimas. E aí o menino lendo aquilo, ele só entendeu aquilo, a única informação que ele tinha, e chama a mulher de porcona, imaginando que ela não troca as roupas dela, né? As roupas íntimas dela, ela vive sempre com a mesma roupa íntima. E aí você sabe muito bem que existe o outro significado, né, nessa loja de roupas. Então é isso. A ambiguidade, o maior problema da ambiguidade é realmente não enxergar os dois lados do significado. Se vier isso na sua prova, force um pouco a sua mente e tente enxergar um outro significado, aí você vai chamar assim de ambiguidade. Imagina um diálogo entre duas pessoas e o primeiro diz assim: Genival cortou a mangueira. Aí a outra pessoa fala: que pena, eu gostava tanto daquelas mangas. Aí o primeiro: não, eu estou falando da mangueira de regar plantas. Ah, tá, pensei que... ele fez de bambolês para as crianças. Repare então que logo quando ele usou a palavra mangueira, por ser uma palavra polissêmica, ela resultou numa dupla interpretação. E é isso que é a ambiguidade, dois sentidos para uma mesma frase. O maior cuidado que o candidato deve ter é de enxergar isso, porque a gente só enxerga um dos sentidos. Na hora da prova, force um pouco mais o seu cérebro e enxergue o outro para poder chamar de ambiguidade e acertar a questão. Venha para o curso 100% Conexão, estude todos os dias com a gente, ao vivo, o professor tira as dúvidas no momento da aula, direto com você. Venha com nós, venha com a gente, não desista, venha sempre para o nosso curso, curta os vídeos, inscreva no nosso canal e divulgue. Valeu!